É com gratidão que iniciamos hoje a reflexão virtual do nosso momento de reflexão doutrinária da nossa Casa Cristo Redentor. E agradecemos aos benfeitores, aos amigos espirituais que nos trazem esse momento de reflexão e uma abordagem acerca da lição de vigilância, em que o Mestre vivencia junto aos seus apóstolos e é trazida pelo Espírito Humberto de Campos, irmão X, por Chico Xavier no livro Boa Novas. E Jesus com os 12 discípulos, com o fim de lhe consolidar os princípios da sua doutrina de redenção, fita-o serenamente e pergunta com muito afeto: E o que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância das minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara no cenário do mundo depois de haver levado ao céu num carro flamejante. Já Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns que acreditavam ser o mestre o mesmo que João Batista ressuscitado. E Tiago, filho de Cleófas, contou que ouvira dos judeus da sinagoga, os quais presumiam que o Senhor, na verdade, era o profeta Jeremias. Jesus escutou todas as observações com muito carinho, mas inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, que tem comungado comigo a todos os instantes, que dizeis que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és Cristo, o Salvador, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado seja tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que estás nos céus. Neste momento, entregastes a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre esta fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. E aí o mestre prosseguiu com o diálogo, esclarecendo a comunidade que ali se encontrava quanto à revelação divina. Naquele momento, ele falou de tudo que seria necessário ele vivenciar. E Filipe aproveitou a pausa para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? E aí o mestre explica a todos eles que ele tinha vindo ao mundo para o bom trabalho e não para ter outra vontade, senão que correspondesse aos sábios desígnios daquele que enviou, que era o Pai. Além disso, ele dizia que a minha ação se dirigia ao que estavam escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal, tendo de dar o legítimo testemunho dos seus esforços. Então, ele veio explicar nitidamente, porque ele dizia que não adiantava só ponderar, não necessitamos só ponderar as palavras de ensino. Ele não poderia chegar aqui e ensinar pelas palavras. Só são justas
quando são seladas pela plena demonstração, pela plena ação dos valores íntimos. Então, era necessário, como ele dá o exemplo, de que adianta ver a dor do sofrimento de um irmão, o fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo, sempre será mais gravado em seu peso se nós nos puséssemos a examiná-lo muitas vezes, guiado por observações, em vez de guiar por observações inoportunas, é estar pegando o fardo daquele ser, para ver se é leve ou se não é leve, para que possamos ajudar a minimizar aquele peso. Então, ele traz sinceros ensinamentos nesse momento, dizendo que eu não vim aqui para falar bonito, resumindo, né? Eu não vim aqui falar bonito e falar do meu Pai, que é amor para aqueles que sofrem. Eu preciso demonstrar isso, eu preciso agir e dar o meu testemunho, né? Então, ele não esperava triunfos. Ele sabia que no momento aqui na Terra não era esse o momento, não era essa a vivência dele, porque o reino não era esse, né? Então, por essa situação, ele afirmava que em breve dias, não obstante das aparências vitórias que estavam vivenciando, ele ele entraria em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes e os sacerdotes iriam coroar ele, sim, mas com uma coroa de espinhos na sua fronte e com suprema ironia. Ele ia ser arrastado, né, como simples ladrão, iam cuspir na face dele, iam dar fel e vinagre quando ele se manifestasse com sede, para que fossem cumpridas as escrituras. E ele ia experimentar, sim, as angústias mais dolorosas, mas ele afirmava que ia sentir em todas as circunstâncias o amparo daquele que tinha enviado ele. Então ele garante, ele informa tudo isso aos seus discípulos e dizendo que ele ia dar o testemunho, que seriam momentos difíceis, mas ele sabia que a vitória dele era sagrada e ele tinha fé nisso. E continuou a cada vez mais explicando e justificando e esclarecendo para os apóstolos e para aquele público que ali estava. Porém, Simão Pedro, modificando a sua atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na estreita das concepções falíveis do seu sentimento de homem encarnado, aproximou-se do mestre e lhe falou em particular, bem baixinho: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixas entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. E assim ficou calado e intrigado. O mestre abriu os olhos e falou: Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me contra o Evangelho? Queres ser um dos adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. E findou-se o diálogo. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo
fora Jesus severo com ele. Em verdade, ponderava melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observara que era um sincero o sorriso e o olhar compassivo que o envolvia numa alegria nova. Sem poder soprar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandaste retirar aquelas palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero que tanto te ama? Alguns instantes antes, não havias você afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me coloca como intérprete dos inimigos da luz? Jesus, com todo o amor, responde: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e aos desesperos das trevas, por sua própria imprevidência. Neste terreno, o discípulo do Evangelho é necessário para realizar, pelo reino de Deus, resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar sobre a vigilância. Lindo episódio da Boa Nova do nosso Mestre. E agora nós iniciamos a nossa reflexão. Após essa história linda trazida pelo irmão X, vale perguntar, e nós? Como temos meditado? Como temos vigiado? Estamos vigiando? Qual a necessidade da nossa autovigilância? E se não vigiarmos? O Mestre já nos trouxe a resposta. Seremos pegos de surpresa pela nossa própria imprevidência, né? Seremos pegos como um passarinho distraído em que vem a serpente rasteira, podendo dar o bote. É necessário estarmos vigilantes constante, com a vigilância alerta, tipo monitor, né? Aquela câmera no nosso ser. E uma vigilância constante no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar e no nosso sentir. E a vigilância só acontece quando iniciamos o processo de esvaziar. Esvaziar a nossa mente, buscando conservar a nossa mente mais limpa possível. E para isso é necessário que possamos fazer faxina constante nos nossos pensamentos negativos, jogando fora as nossas inclinações impuras. Os nossos sentimentos ainda de situações de ódio, de mágoa, de soberba, de vingança, de orgulho. Sentimento esse que nos sobrecarrega de lixo, de tóxico, que tanto nos faz mal. Não podemos nos deter no pessimismo e no azedume do dia a dia e deixar com que de nossa boca
saia algo que nós estamos pensando que seja negativo, voltado a esse azedume e esse pessimismo que nós trazemos a cada dia por problemas às vezes muito banais. É necessário, através da vigilância, observar se nossas palavras não está tendo uma pitada, um pouquinho só de pessimismo. Se as nossas palavras não está sendo um pouquinho, uma pitada de maledicência, desse próprio azedume, uma pitada de ironia, de irritação, uma pitada muito de mentira. Quais são as palavras que nós estamos deixando sair das nossas bocas? Observar qual é o teor das nossas palavras e o que nós podemos melhorar. Então, fazer mais um exercício de vigilância para que na nossa boca, que sai o nosso pensamento, saiam mais palavras de gratidão. Agradecer mais, obrigado pelas mínimas coisas. Agradecer por estarmos hoje aqui fazendo essa reflexão sobre a vigilância. Sair de nossas bocas palavras mais amorosas, palavras de fé, de confiança, né? Nós falamos e demonstrando muitas vezes equivocadamente o nosso amor que nós demonstramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos companheiros, companheira, pelos nossos amigos. Muitas vezes nós vivenciamos um amor e nós temos um amor muito, muito equivocado. Sentimentos diversos que ainda nós trazemos camuflado, justificando que é amor. E nós precisamos extirpar esses sentimentos equivocados. Nós, por amor, falamos que amamos e justificamos o ciúme. Muitas vezes, o medo, a insegurança, a inveja, o orgulho, a necessidade do poder, e tudo isso nós justificamos e camuflamos todos esses sentimentos como amor. Então, é necessário, através da vigilância, para que possamos ser vigilantes, continuar um processo de esvaziar. Esvaziar a mente com os pensamentos e esvaziar os sentimentos que nos escravizam. Muitos e muitos séculos. Esvaziar essa nossa bagagem cheia de viciações que estamos trazendo desde quando fomos criados, simples e ignorantes. Então vamos esvaziar essa bagagem, tirar das nossas malas a camisa do rancor, o perfume desse azedume, essa calça da maledicência, essa bermuda da descrença, esses vestidos da arrogância, esses sapatos do preconceito. Eita sapato que leva a gente a caminhar achando que somos superiores a todos, né? Precisamos esvaziar o nosso comportamento equivocado, cheio de preconceitos mórbidos. Não esquecer que nós não somos de uma determinada raça, de uma determinada etnia, que só existe uma religião certa, um gênero correto. Não, nós somos todos humanos, vivenciando aqui na Terra, porque esse humano traz a verdadeira essência do que somos, espíritos imortais. Somos todos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, rumo à felicidade. E esse rumo à felicidade, urgente, nós precisamos iniciar essa caminhada. Dar um start, um início, para continuarmos essa caminhada de uma forma diferente, de uma forma transformadora, de uma forma de renovação. E é no processo de vigilância que nós vamos conseguir extirpar e eliminar
essas nossas viciações, esses nossos maus pensamentos e sentimentos equivocados. E o esforço precisa ser constante para modificar essas nossas imperfeições. E o nosso mestre pede para que a gente possa amar o nosso próximo, mas ainda sabemos que ainda não conseguimos amar verdadeiramente o nosso próximo. Então vamos ao menos iniciar, ao invés de amar, respeitá-los. Respeitar todo o nosso próximo, independente da sua condição física, independente da sua condição política, independente da sua condição social, da sua condição econômica, independente da sua raça, independente da sua escolha de religião, da sua escolha de gênero. Vamos respeitar, porque cada um traz a sua individualidade e o seu trajeto de vida. Vamos vigiar diante então do nosso próximo, no pensar, no falar, principalmente no agir, como o mestre falou, que é preciso da ação para vivenciar o Evangelho. E como é que nós podemos vigiar diante do nosso próximo no pensar, no falar e no agir? Com o nosso bom sorriso, o nosso melhor sorriso, sem ironia. Entregando nossas mágoas a Deus, para que entregue na justiça dele, para que eu me descarregue deste peso do que o outro fez a mim. Que eu possa vigiar diante do meu próximo com as minhas boas atitudes, com a minha boa palavra, com a minha boa presença integral, inteira, com a minha indulgência, sem querer identificar e apontar os equívocos e os erros do outro. E principalmente que eu possa vigiar diante do meu próximo através do meu bom exemplo. Vamos vigiar diante das críticas, certo? Que possamos, ao invés de criticar, possamos agradecer. Ao invés de criticar, vamos fortalecer os nossos propósitos. Diante da crítica, vamos aceitar a opinião do outro sem interferir a nossa. Manter mais calma, sereno e sermos mais racionais. Utilizar as críticas para crescer. E diante das críticas, aproveitar para crescer e não guardar aquilo dentro de nós como ofensa e saber perdoar. O caminho da nossa transformação e da nossa renovação é um caminho longo, nós sabemos disso. É um caminho difícil, sim, porque lá atrás nós nos equivocamos e ainda continuamos nos equivocar. Então, é um caminho árduo, mas é um caminho possível. Jesus não disse que era difícil, mas que não era impossível. E o Pai acredita em nós, mesmo porque Ele só dá um pouco do que nós temos de débito com as leis dele. Mas será mais rápido esse caminho se nós iniciarmos de verdade e com consciência, querendo nos transformar esse caminhar com vigilância, como o mestre fala. É a chave para o nosso sucesso neste caminho, nessa escada evolutiva, é a vigilância. E a vigilância vai assegurar essa conquista da nossa paz. Nessa escada, nós precisamos começar a subir, nessa escada evolutiva. E começar a subir em pequenos degraus, de degrau em degrau. Vigiando primeiro o nosso pensamento. Isso pertence a mim? Como foi a prova de Pedro, que em um momento estava inspirado por Deus, em outro momento baixou a guarda e se permitiu ser influenciado. Então nós precisamos começar a vigiar os nossos pensamentos. Isso me pertence? Isto é meu? Mas se isso me pertence, eu preciso modificar. Então vamos para o segundo passo, segundo degrau.
Vamos vigiar os nossos sentimentos. Esse sentimento faz bem para mim? Faz bem para o meu próximo? Vigiar esse sentimento e vigiar a nossa intenção. Qual é a intenção que eu tenho com este sentimento? Qual é o verdadeiro propósito? Vamos vigiar o nosso propósito. Vigiando o nosso propósito, eu tenho condição de vigiar as minhas tendências. Vigiando a minha intenção, o meu propósito e as minhas tendências, o que eu tenho em mim, eu posso vigiar as minhas ações, a minha conduta, porque eu já estou traçando o que de fato é melhor e consciente, verdadeiro para mim, para a minha caminhada. Vigiando a minha ação e a minha conduta, eu começo a entender e a vigiar os meus valores. Assim, nessa caminhada evolutiva, nós já estamos dando vários passos e já conseguimos galgar vários degraus com toda essa vigilância. E aí nós descobrimos e começamos a vigiar qual o sentido da nossa vida. Qual o sentido da minha vida? O que de fato eu quero? Eu aí começo a vigiar, eu sabendo o sentido da minha vida e o que eu quero, eu posso vigiar a minha autodeterminação. Com minha autodeterminação, eu sei vigiar onde eu quero chegar e o que eu de fato vou fazer consciente. E aí eu me torno uma pessoa resiliente, com tudo que eu tenho recebido, eu consigo ser um ser grato e com isso, lá na frente, eu vou alcançar minha paz interior, porque eu vou ser eu vou entender e vou conhecer o meu eu integral. E aí a conquista da paz vai ser um processo que neste decorrer desta caminhada já vamos começando a adquirir partes e momentos de paz. Então é tempo de quê? De vigiar. E o momento é agora. Não podemos mais vacilar. Marcos, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 33, fala: Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amanhã pode ser tarde demais, né? Então nós precisamos orar e vigiar agora. Agora, porque amanhã pode não chegar e ser tarde demais. E como o Mestre nos atenta ao convite, vamos ficar muito atento a este convite. Orai e vigiai, vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. Mateus nos fala no capítulo 16, versículo 41, que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, orai e vigiai, vigiai e orai. E para isso, a gente vai agora falar rápido de uma grande ferramenta infalível que é a oração. A oração é a respiração espiritual. A oração, ela nos dará força para as novas forças, né? Revigorará nossas forças para corrigir as nossas faltas, sejam elas quais forem. Então, através da oração, a gente consegue essa força extra para refazer e corrigir nossas faltas, certo? A oração nos permite viver um clima mais ameno, sentindo mais o céu em nós, né? Sentindo mais a paz em nós, palpitar dentro de nós. A oração fortalece a nossa fé, fortalece a nossa convicção, a nossa certeza que nós não estamos sozinhos. Primeiro, ela fortalece a minha fé, a força que eu tenho em mim, porque ela desabrocha em mim esta força que vem de mim. Além disso, fortalece a minha fé de que eu não estou só e que tem alguém acima, tem algo, tem muitos amigos espirituais e tem o Pai maior,
o Criador de todas as causas, o princípio de todas as causas, ele vem e nos traz essa confiança de darmos continuidade e que não estamos abandonados. A oração permite que Deus dirija os nossos passos e nos permite profundas meditações, nos conectarmos com o nosso protetor e nossos amigos espirituais para nos inspirar e potencializar as nossas virtudes. E para finalizar, certo? Eu trago aqui Lao Tzu, se for assim mesmo a pronúncia, né? Que é um filósofo e escritor da antiga China, um alquimista chinês, que ele tem tipo como uma oração, fala, vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Que possamos levar a mensagem do Mestre em termos da vigilância para o nosso dia a dia. Que possamos ser de fato vigilantes com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos hábitos, com o nosso caráter, conduzindo o nosso melhor destino. Que a paz do Senhor esteja conosco e envolva todos nós, envolva todos os nossos familiares, nossos amigos, nosso planeta que tanto precisa das bênçãos do Mestre Jesus. Que possamos cada vez mais nos tornarmos seres conscientes, capazes de habitar e coabitar neste planeta que é de amor. Que assim seja.